fica feliz, né, irmãos? Porque nós precisamos ser instrumento na mão do Senhor. E é por isso que a gente precisa estar bem ligadinha com o Senhor, para a gente fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Porque eu costumo dizer que o mais difícil quando servimos a Deus, irmãos, é obedecer o que Deus manda a gente fazer. Não é fácil a gente obedecer a voz do Senhor, até porque a nossa humanidade faz com que a gente faça uma programação. A gente faz uma programação, nós somos humanos. Mas o interessante é quando a gente faz uma programação e a gente apresenta essa programação para Deus. Porque aí a nossa programação não é a programação de Deus. É o que a gente quer, não é o que Deus quer. E aí quando não é o que Deus quer, é muito difícil. Porque aí é onde fica a nossa vontade, aonde fica o nosso querer. Mas aí a Bíblia vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu costumo dizer que, como a Bíblia diz, que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Ainda que você não entenda, que não esteja sendo a sua vontade agora, no momento, mas pode ter certeza, se for a vontade de Deus, mais à frente você vai glorificar o nome do Senhor. E é isso que a gente precisa entender, porque no momento da situação a gente nunca entende que é a vontade de Deus. É muito difícil, mas quando a gente compreende, quando a gente começa a querer obedecer, quando a gente começa a dizer para esse Senhor, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aí a gente passa a viver a vontade de Deus. Aí a gente deixa Deus fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, irmãos. E na maioria das vezes, essa vontade, no início, a gente nunca entende. Porque não é a minha vontade, não é aquilo humano que eu desejei, que eu planejei, que eu organizei. Mas é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E no final, a conclusão é essa, de vitória, de alegria, de prazer, de gozo, porque foi feita a vontade do Senhor na nossa vida. E Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele sabe daquilo que nós necessitamos. Vamos nos colocar de pé? Eu quero ler a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, que vai dizer assim: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatã, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo. O que também Saul meu pai bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatã voltou para a sua casa. Aleluia. Senhor, eu quero glorificar o teu santo nome nessa manhã. Eu te louvo e te agradeço pela tua presença, pela presença do teu Santo Espírito no nosso meio. Eu quero te pedir, Pai querido, Pai amado, abençoe essa palavra. Eu quero te pedir, fale conosco para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nos dê sensibilidade para ouvir a tua palavra. Fale aos nossos corações. Eu rendo graças a ti e já te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Podem se assentar? Aleluia. O interessante dessa palavra, irmãos, que nós vamos ver, quando o Senhor estava me dando essa palavra, a gente começa no capítulo 23 falando que Davi livra Keila, uma cidade, onde os filisteus estavam vindo para destruir Keila. E aí Davi, ele ora e Deus dá uma ordem para que Davi vai com o seu exército de 600 homens livrar Keila. E ele vai para aquela cidade, ele livra aquela cidade dos filisteus. E aí, Davi recebe uma notícia que Saul estava vindo de encontro àquela cidade
para matar Davi. E aí Davi, ele ora e ele fala: Senhor, Saul está vindo para Keila. O que eu faço? Eu permaneço aqui ou eu saio daqui? Saul vai chegar. O Senhor fala: vai, Saul está vindo. E ele fala: e os moradores dessa cidade, eles me entregarão na mão de Saul? O Senhor também fala: eles vão te entregar. E o interessante é que a gente vai ver o poder da oração, irmãos. É por isso que é aquilo que eu falo, nós fazemos um planejamento, mas nós precisamos colocar diante de Deus. Davi, ele ora a Deus porque ele tinha livrado aquela cidade dos filisteus. E ele pode ter pensado assim: eu livrei, eles vão me resguardar, a mim e o meu exército. Mas aí, aquela cidade também iria ficar amedrontada com Saul e com o exército dele. E Deus fala para Davi: eles vão te entregar. Se você permanecer em Keila, eles vão te entregar. Davi, ele sai dali com o seu exército, e aí a Bíblia vai dizer que ele se esconde. Ele se esconde nesse bosque, e a Bíblia vai dizer: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte do deserto, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregava nas mãos de Saul. Irmãos, era Deus que não deixava Saul encontrar Davi. Porque se a gente for ler, a gente vai ver que chega um momento que aí Saul, ele tá sabendo que Saul tá indo ao encontro dele para tirar a vida dele. E ele não encontra Davi naquele bosque. Mas aí Jonathan também, ele sabe que Davi está escondido no bosque. Aí a gente se pergunta: Jonatas não era inimigo de Davi. Jonatas, ele vai para aquele bosque e ele se encontra com Davi. E Saul ali com o exército dele todo, eu creio que fazendo uma varredura naquele lugar, não encontrou nem Davi nem seu exército. Quem é que guardou Davi ali naquele bosque? Quem é que escondeu Davi ali naquele bosque? O próprio Deus, irmãos. E assim ele tem feito com cada um de nós, porque tem momento que é o Senhor, através do teu Santo Espírito, que tem nos guardado, que não tem permitido que os nossos inimigos nos enxerguem. É por isso que muitas das vezes o Senhor permite que a gente vá e volte em segurança, porque Ele tem nos guardado. Ele não tem permitido que o inimigo da nossa alma nos enxergue ou nos alcance. E aí Davi, ele está ali escondido. Jonathan chega ali para animar a Davi. Davi precisava naquele momento de uma palavra amiga, como muitas das vezes nós precisamos. Hoje, nós nos assentaremos à mesa mais uma vez para renovar a nossa aliança. E aqui nós vamos ver uma aliança de uma amizade leal. Uma aliança de uma amizade que não é só em momentos bons. Porque quem era Saul? Era o pai de Jonathan. Mas Jonathan sabia que o pai dele estava errado com as atitudes dele. Ele não concordava com a atitude do seu pai. Ele não brigou com Davi. Ele não se estremeceu com Davi, porque ele já tinha feito uma aliança assim que eles se conheceram, por causa da atitude dos seus pais. Porque ele sabia que Saul estava errado. E muitas das vezes nós que somos pais, ou nós que somos filhos também, a gente não pode concordar com o erro dos nossos pais. A gente não pode alimentar. Claro, nós somos obedientes, nós precisamos ter respeito, mas concordar com aquilo que é errado, não. Principalmente nós que somos servos de Deus. Tá errado, tá certo, tá certo. Ponto final. Porque muitas das vezes nós concordamos com o erro dos nossos filhos, nós passamos a mão e depois a gente vai sofrer as consequências. Eu lembro de um ditado que a minha mãe falava: chora você hoje, não choro eu amanhã. Era um ditado muito antigo, que tem algumas mães que vão liberando essa palavra para os filhos. Quem ouviu isso muito das mães.
Chora você hoje, não choro eu amanhã. E é assim mesmo, porque muitas das vezes, se a gente for negligenciando, deixando fazer o que quer, depois a gente vai chorar. Eles vão chorar e também nós vamos chorar. E muitas das vezes, os nossos pais, porque chega a gente cresce, a gente vira adulto, e tem hora que a gente vai ter que dar uma palavrinha com nossos pais. Ó, pelo amor de Deus, tá demais, né? Dá uma paradinha. Irmãos, em nome de Jesus, com todo jeitinho, com todo amor. E sabe o que é isso? É porque a gente ama. A gente não quer... Qual é o filho que quer vendo um pai sendo exposto, sendo humilhado, fazendo vergonha, sendo chacota? Qual é o filho que vai querer isso? Eu acredito que nenhum filho quer, irmãos. Só se for um filho que não tem amor pelos pais. Só se for um filho que não se preocupa, porque infelizmente tem filhos assim. Às vezes pela negligência do pai, às vezes pela falta de atenção do pai. Mas isso não quer dizer que a gente precisa deixar eles passarem por essas situações, se hoje nós somos adultos, porque a gente sabe que vai chegar uma hora que somos nós que vamos cuidar dos nossos pais. E graças a Deus quando a gente tem esse entendimento, porque um dia eles cuidaram de nós e vai chegar o momento que nós vamos ter que cuidar deles. E aí, mesmo Jonathan sabendo dessa situação, Jonathan vai de encontro a Davi. E chegando ali, ele vai dizer, então se levantou Jonathan, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque e fortaleceu a sua mão em Deus. Fortaleceu, porque só a presença de Jonathan naquele bosque, mostrando para Davi, Saul é meu pai, ele é rei, mas eu sei que ele está errado a teu respeito. E eu não vou compactuar com o erro dele. Eu não vou alimentar esse erro dele. Porque ele foi num lugar seguro onde Davi estava com o seu exército para apoiar Davi. Para mostrar para Davi que ele não estava sozinho. Para renovar a aliança, para falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, com a atitude do meu pai. Mas eu estou aqui como amigo. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele diz assim no 17, disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, já bem sabe. Então ele foi ali no momento difícil de Davi. Ele foi estender a mão dele para Davi, ele foi lembrar a Davi que tinha um Deus, que não tinha se esquecido dele. Quantas das vezes nós precisamos de uma palavra de motivação? Quantas das vezes nós só precisamos de alguém para falar, para a gente não temer que nós não estamos sozinhos? Davi estava vivendo como um líder, porque ali ele já era um líder, porque ele tinha um exército que ele conduzia. Ele estava como um líder e como um fugitivo, porque Saul estava numa busca implacável contra a vida de Davi. Então não era um momento bom para ele. Mas aí tem um amigo que é leal, que é fiel, que não é aquele amigo só de momentos bons. Não é aquele amigo que muitas das vezes, eu já passei por algumas situações há anos atrás, que eu ouvi assim, ó, tá andando contigo, tá caminhando contigo, tá lá na tua igreja, vai sobrar para você. Eu falei, não, Deus que eu sirvo, ele é fiel. Ele vai guardar, porque a gente escuta isso. Mas aí, se você é um amigo fiel, Deus vai te dar uma direção. Fica do lado, apoia, ora, orienta, que eu vou dar vitória. E aí a gente vê a lealdade de Jonathan com Davi. Ele sabia que Davi precisava daquelas palavras. Ele sabia que Davi estava precisando de um amigo leal. E ele vai para aquele lugar. E ele se encontra. E ele está lembrando a Davi, Davi, tem um Deus. O Deus que você serve, que eu creio, que nós servimos, não vai permitir que o meu pai coloque a mão em você. E é isso que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Tem amigos que são leais. E os amigos leais, vai ter momento que ele vai ter que falar na nossa cara, tu tá errada. E não é porque não ama.
E não é porque não se preocupa, é pelo fato de se preocupar e de amar. Porque o amigo que é leal, ele não vai ficar massageando o nosso ego. O amigo que é leal não vai ficar alimentando as nossas sandices e loucuras. O amigo leal, ele vai falar. E aí a gente vai entender que é amor. A gente vai entender que é amor, que é zelo. Para que tá feio, porque tem hora que tem que parar, que tá feio, que fica feio. E como é bom quando você tem esse tipo de pessoa. E geralmente, quando a gente tem esse tipo de pessoas, são pessoas que nós mais machucamos. E que se não fosse leal, não permanecia. Porque a gente às vezes machuca, a gente fere. Essas pessoas que estão ali do nosso lado, que estão nos dando um toque, que muitas das vezes a gente está numa sandice pura, numa loucura pura. E tem que ter alguém para trazer a gente pro eixo de novo, botar a gente de novo dentro da casa, que a gente sai da casa e nem sei para onde a gente vai, porque tem hora que a gente sai da casinha que fica difícil da gente voltar de novo. Mas graças a Deus para quem tem amigos leais. Cuide desse amigo que é leal. Cuide desse amigo que não está massageando o teu ego. Cuide desse amigo que está falando, amigo, amiga, para que tá feio. Tá fazendo vergonha. Tem gente rindo, tem gente aplaudindo. Pra que isso? E Davi foi. Jonathan foi nesse momento de Davi. Mostrando que ele era um amigo leal. Mostrando que ele se preocupava com Davi. Entendendo que ainda que muitas das vezes o pai dele chamava a atenção dele. Jonathan, como é que você pode? Você continuar com essa amizade com o Davi? Se eu estou tentando matar esse cara. Mas Jonathan sabia a postura do seu pai, a atitude do seu pai. E ele fala, eu sei que é você quem vai reinar. E eu vou estar contigo, eu vou ser o segundo, eu não vou te abandonar. E meu pai também já sabe disso. Porque a fúria de Saul, ela já tem entendido quem é que iria reinar. Que seria Davi. E aí ele fica naquela busca implacável. Mas a Bíblia está falando, Deus não permitiu. E o interessante é que teve momentos que Davi esteve próximo de Saul. Corta a orla dele, mostra para ele que esteve perto dele e não feriu a ele. Não machucou a ele, não prejudicou a ele, porque ele entendeu que aquela obra ali não era ele que iria fazer, seria o próprio Deus na vida de Davi. E como é bom quando a gente entende isso, que não somos nós que temos que ser justiceiro para fazer nada. Isso vai se encarregar do próprio Deus, se for da vontade dele. Porque também, se não for, Deus vai deixar a situação ir correndo solta até chegar uma hora do Senhor parar, que ele para. Ele para qualquer um. Então a gente vê aqui, nessa manhã, uma aliança. Porque aí a Bíblia vai dizer... E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, Jonathan voltou para a sua casa. E ali a aliança é renovada. E ali ele mostra para Davi que ele se preocupava com Davi. E ele lembra Davi. Eu acredito que nem que Davi não tinha esquecido. Mas tem momentos, irmãos, que a gente precisa que alguém fale. Ó, você não está sozinho. Ó, tem um Deus cuidando de você. Ó, tem um Deus de escape, tem um Deus de livramento. Nós sabemos, mas como é bom quando tem alguém que se preocupa, que é leal e que nos lembra também. Porque a gente precisa, não é porque Davi era um escolhido de Deus, não é porque Davi já era um líder que liderava aquele exército que vencia as guerras, mas que ele também não tinha as necessidades deles humanas. Porque todos nós temos as nossas necessidades humanas. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, mas Deus já usa. Ah, mas as coisas... Não, isso não quer, é uma bênção. Mas nós temos o nosso lado humano, que nós temos sentimentos também. Todo mundo precisa de afeto, todo mundo precisa de carinho, todo mundo precisa de pessoas leais. E Davi tinha Jonathan, ele tinha todo aquele exército, mas ele tinha um que vinha da linhagem de Saul, que era o filho de Saul, que estava ali falando para ele, eu estou do teu lado, eu vou permanecer do teu lado, é você que vai reinar. E quantas das vezes nós não ouvimos isso, irmãos?
que é necessário, que a gente precisa ouvir. Tem hora que a gente fica um pouco chateado, porque a gente não quer ouvir. Mas como é bom quando a gente para depois e fala assim, é por amor, é porque se preocupa. Isso é cuidado. Porque eu acho que é muito triste quando você chega num momento da sua vida que você não tenha ninguém para te dar um estoque. É muito triste, irmãos. É muito triste a gente viver uma vida assim, solitária. É muito triste você não ter ninguém que mostra, que se preocupa com você, que tem carinho por você, que tem zelo por você. E tem muita gente vivendo isso. Porque não souberam zelar pelas amizades leais. Porque chega uma hora que, por mais que a pessoa seja leal, a pessoa se cansa. Porque tem pessoas que dá muito trabalho, tem pessoas que é muito chata, tem pessoas que é ingrata. E chega uma hora que a pessoa cansa. Quantas amizades que eram de Deus, irmãos, que a gente vai perdendo porque a gente não valoriza aqueles que estão próximos, aquele que nos ama, aquele que está falando, aquele que está nos dando um toque, aqueles que está falando que eu disse, para que está feio. Quantas pessoas já não tiveram pessoas leais do lado que hoje não tem mais, que está sozinho? Aí será que o problema é de todo mundo? Todo mundo que é problemático? Não, a gente precisa fazer uma reflexão. A gente precisa parar. Porque a Bíblia vai dizer que tem amigos mais chegados que irmãos, sanguíneo. É a Bíblia que fala. Às vezes você vem de uma família conturbada. Às vezes você tem os seus irmãos que você não tem nem tanta afinidade que você tem com os irmãos da tua igreja onde você congrega. E isso é bênção. E nós precisamos disso. E Davi, ele tinha o seu amigo Jonathan. Quem tem sido os seus amigos leais? Porque aquele que te chama para você ir para um caminho de destruição não são amigos leais. Aqueles que te chamam para você fazer coisa errada não são amigos leais. Aqueles que te chamam muitas das vezes para você se envolver não são amigos leais. Os amigos leais, ele vai falar, cara, se você for por ali, tu vai se arrebentar. Se você for por ali, amiga, tu vai se arrebentar. Esses são amigos leais que a gente não quer ouvir. Que a gente não concorda. Que a gente fala, dá um tempo, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Vai fazer enquanto Deus quer, porque quando Deus quiser parar, vai parar. Então, para que a gente vai viver desse jeito se tem pessoas que quando você estiver em fases difíceis, não vai te abandonar. Não vai virar as costas. Vai ir até você. Se não puder ir até você, vai mandar uma mensagem, vai mandar um recado, vai mandar algo que você precisa. Esses são os amigos leais. E Davi tinha. Davi tinha um exército de homens leais, que a Bíblia vai dizer, e ele tinha um amigo. E engraçado que esse amigo leal de Davi, ela era filho do seu inimigo. Como é que isso trabalha? Porque muitas das vezes a gente quer comprar a briga dos nossos pais, mesmo eles errados. Irmãos, em nome de Jesus, a palavra nos ensina a sermos corretos. Claro, às vezes aqui eles tinham uma aliança, eles tinham uma amizade. Às vezes você não vai ser um amigo muito próximo, mas eu acredito que você não vai querer prejudicar uma pessoa se você está sabendo que ainda que sejam nossos pais, que não goste, que quer perseguir, que quer destruir uma pessoa porque escolheu como Saul, porque não entendeu o propósito de Deus. E o pior é a gente alimentar isso. O pior é a gente alimentar umas inverdades que a gente nem sabe se é verdade. Isso tudo não agrada o coração de Deus. Foi renovada a aliança dessa amizade aqui. E é o interessante que é algo tão profundo que chega um momento que a família de Jonathan, todos eles pereceram. E chega um momento que Davi no reino, ele pergunta, sobrou alguém da linhagem de Saul? Aí eles lembram de Mefibosete. Onde que Mefibosete, que era filho de Jonathan, que era coxo, aonde Mefibosete estava? Em Lodebar, uma cidade esquecida.
E aí Davi manda chamar o filho de Jonathan para sentar à mesa, para honrar ele, para restituir ele. Irmãos, quando é amizade leais, até se a pessoa partir, você continua às vezes com os filhos, preocupando com os filhos, procurando saber. Isso é amizades, irmãos. E graças a Deus ainda existe isso. Agora esse mundo caótico, mentiroso, enganador, que diz que não tem. Porque tem pessoas, eu já fui tão traída, agora eu me fechei. Está repreendido, irmãos. Quem cuida de nós é o Senhor. Jonathan vai lá até Davi mostrar para ele que Deus é que estava cuidando dele. Por isso que o pai dele não conseguia alcançar, porque Deus não permitia. E às vezes a gente coloca uma blindagem, uma muralha, uma barreira. Não quero mais conviver com ninguém. Não quero mais amizade de ninguém. Porque eu já tenho Jesus. Está tudo errado. Porque Jesus não mostra isso na palavra. Tem amigos mais chegados que irmãos. Tem pessoas que vai passar pela nossa vida e vai embora. Outras vão permanecer. Outras ficarão num tempo determinado e depois cada um vai seguir o teu caminho. Mas tem pessoas que vai ir até o final da tua vida. E como é lindo quando a gente tem essas amizades. Que são amizades de Deus. Que um cuida do outro. Que não é só aquele momento de festa, não. É no momento do luto, é no momento do choro, é no momento da perseguição, é no momento da ajuda. Tu vai ficar, vai sobrar para você. Não sobra não, irmão. Tem um Deus que guarda. Tem um Deus que cuida. Deus, ele quer que a gente seja fiéis. O Deus, ele quer que a gente seja leais, pessoas leais. Isso é que agrada o coração de Deus. Porque é Deus quem cuida de nós. Porque era Deus que estava cuidando de Jonathan. Foi Deus que levou ele lá no bosque. Foi Deus que levou ele para motivar a Davi. Para falar, Davi, você não está sozinho, não. Meu pai, ele é rei. Ele tem um exército. Mas Deus não vai deixar ele colocar a mão em você. E não colocou, irmãos. Deus não permitiu. Então, muitas das vezes, essa blindagem, essa muralha que a gente coloca... Porque a gente esquece que tem um Deus que não dorme, que é Ele quem cuida de cada um de nós. Aí Ele diz que tudo Ele ouve, tudo Ele sabe. Então, para que eu tenho que me preocupar se eu sei que Deus está ouvindo tudo e está vendo tudo? E tem gente que não tem paz, fica numa preocupação, porque é o adversário, porque é o inimigo. Eu sei que existe o inimigo da minha alma, mas nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Nós temos um Deus que escuta aquilo que eu não escuto, que você não escuta, mas que Deus escuta. Deus está vendo aquilo que a gente não está vendo, e quando Ele está vendo, Ele está escutando. E eu sempre digo, se você está inocente, Ele vai continuar te guardando como guardou Davi. Como protegeu Davi e mostrou para Davi que o filho do seu inimigo não era conivente com aquilo que o pai estava fazendo. Nós não podemos ser coniventes com aquilo que é errado. Mas é meu pai. Mas é minha mãe. Mas é meu irmão. Mas é... Não, irmãos. Tá errado, tá errado. E acabou. A palavra diz sim, sim. Não, não, acabou. Ainda que a gente ame. Mas não é para a gente alimentar isso. A gente vê Jonathan, muitas das vezes, passando por algumas situações com seu pai, porque o pai dele não entendia aquela amizade, aquela aliança, mas foi uma aliança que Deus fez. E Jonathan foi fiel a Davi, até com que ele veio partir. Seja fiel àquele que tem estado do teu lado. Não abra mão, porque muitas das vezes, porque a gente sabe, diabo não tem família, diabo não tem amigos. E ele vai querer tirar essa pessoa que você sabe que cuida e tem zelo por você. Claro que ele vai querer tirar. Ele quer que você seja igual a ele, não tenha família, não tenha amigos, não tenha ninguém. Seja um qualquer nessa terra que fica vagando para um lado e para o outro. Mas se tem pessoas leais, zele. Seja grato por essas pessoas, cuide dessas pessoas, ame essas pessoas, honre essas pessoas, porque tem pessoas que só querem honra, irmãos. Tem pessoas que só querem honra, só quer ser elogiada, só quer receber presente, não tem coragem de elogiar, não tem coragem de abençoar, não tem coragem de presentear, irmãos. Eu não consigo entender como é que tem pessoas assim, mas aí é cada um com o seu cada um. Mas aí quer tudo para si. E não dá valor às pessoas que estão à sua volta. Não dá valor àquela que está ali te ajudando nos momentos difíceis. E não é por interesse, é porque tem amor por você, tem zelo por você. Às vezes a gente nem entende tantas preocupações.
Eu lembro, eu tenho uma amiga em comum já de muito tempo, que quando que eu passei mal, e ela é uma bênção na minha vida. E ela, quando eu fiquei sabendo, ela já tinha movimentado quase que o Rio de Janeiro todo. Para mim ir para o melhor médico, para mim ir para o melhor especialista, aí começa o telefone ligar, você já tem isso, já tem médico marcado, tem remédio, você tem isso. Gente, isso é cuidado, isso é zelo, isso é amizade leais que Deus bota na nossa vida, que a gente tem que dar valor, que a gente tem que ser grato, para a gente não viver por aí perdido, igual tem muita gente perdida. E aí, quando eu fiquei sabendo, já tinha um movimento todo que ela tinha feito, que ela foi ligando para um, foi ligando para outro, que aconteceu isso com a pastora, que a pastora precisa do melhor médico, do melhor especialista, não vai... E aí, eles resolveram tudo. A pastora está precisando de dinheiro, está precisando de remédio, está precisando... Gente, isso é Deus quem faz. Isso só Deus faz. E como é bom quando a gente se sente amada, amados. Porque todo mundo quer ser amado, irmãos. Mas se você gosta de ser amado, ame o outro também. Se preocupe com o outro também. Honre o outro também. Porque tem gente que só quer ganhar, mas não quer dar nada, não quer fazer nada, não quer ajudar em nada. Ah, tá com problema, foge, nem atende o telefone. Ah, não vai respingar em mim. Tá repreendido em nome de Jesus. Se a gente é servo de Deus, se Deus tá mandando ficar do lado, fica do lado. Ore, oriente, libere uma palavra como Jonathan fez. Porque foi isso que ele fez. Ele foi de encontro a Davi para fortalecer a fé daquele homem que precisava de um amigo. Ele tinha aquele exército, mas Deus manda Jonathan ir lá para aquele bosque para falar, você não está sozinho não, filho. Eu continuo sendo teu amigo. Eu sei que é você que vai reinar. E a gente muitas das vezes tem que falar, ó, eu sei o que Deus tem para a tua vida. Você pode não saber, mas eu sei. Porque às vezes a gente sabe e o outro não sabe. Muitas das vezes Deus está revelando para você o que Deus tem para essa pessoa e você tem que falar, você não está entendendo o que Deus tem para você. Mas eu já sei, porque Deus já me mostrou. E era isso que Jonathan estava falando para Davi, é você que vai reinar, eu vou ser o segundo, eu vou estar do teu lado. E meu pai já sabe disso, é por isso que ele está louco. O adversário ele vai sempre estar louco contra as nossas vidas, porque ele sabe o que Deus tem para cada um de nós. E o que Deus tem para cada um de nós não é morte, o que Deus tem para cada um de nós não é humilhação, o que Deus tem para cada um de nós são bênçãos sem medidas, que é o que a Bíblia fala. Claro que a gente tem os nossos desertos, claro que a gente tem os nossos processos, mas com Deus. Porque essa perseguição implacável que Davi estava passando, ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Por isso que Deus não permitiu em nenhum momento que Saul conseguisse colocar a mão em Davi. Porque Deus estava no controle, Deus estava no negócio. É totalmente diferente quando estamos passando lutas sozinhos, sem Deus, ou porque procuramos, ou porque nos afastamos do Senhor. Isso é totalmente diferente. E aí a gente vê um momento difícil aonde um amigo leal se apresenta. Ele podia falar para Davi, Davi, é você que está errado. Mas não, ele foi lá falando assim, meu pai não vai conseguir colocar as mãos em você. É você quem vai reinar, meu pai sabe, eu também sei disso. E o interessante, que era uma amizade leal, que ele, por ser filho do rei, ele podia ter pensado assim, o reino vai ser transferido para mim que sou filho. Eu que sou filho, eu que tenho o direito de reinar. Mas olha como é bom quando a gente entende, quando a gente sabe que aquilo não é pra gente. Como é bom quando a gente tem esse entendimento, quando a gente sabe que aquilo não é pra gente, mas que é para aquele amigo que a gente ama. Porque tem coisas que não vai ser pra gente, a gente tem que se alegrar que não é pra mim, mas é pro meu irmão. Que eu amo também, que eu quero melhor para cada um deles. Então a gente vê que Jonas, ele sabia que o reinado não seria para ele, não seria transferido para ele. Ele poderia ficar com raiva. Porque eu que sou filho de Saul, eu é que tenho que reinar depois de Saul. Não, ele entendeu
que não era aquele chamado para ele. Não era ele que iria se assentar no reino, mas ele falou, vou estar do teu lado. E como é bom, irmãos, quando a gente sabe, quando a gente entende, quando a gente não deixa, às vezes, uma posição ou um posto falar mais alto. Quando a gente entende, a gente precisa se encaixar e saber o que é para nós e aquilo que não é. E aquilo que não é, não adianta a gente querer ficar forçando barra, porque tem gente que quer forçar barra numa coisa que Deus não tem. E muitas das vezes tem outras coisas que Deus tem que a gente vai fluir, que Deus vai abençoar, que vai ser uma bênção. A gente não quer. Não, eu quero aquilo ali. Mas o Senhor está falando que não é aquilo ali que tem para você. E a gente não consegue entender. Aqui a gente vê que Jonas encaixado no propósito de Deus. Porque ele, como filho, ele podia ficar revoltado também com Davi. E com raiva de Davi ou com inveja de Davi. Não, eu que tenho que reinar. Não, ele sabia que o escolhido de Deus era Davi. E ele entende. E quando ele se apresenta, ele mostra sinceridade, que ele fala assim, ó, o reino quem vai se assentar é você, Davi. Eu vou ser o segundo, eu vou estar do teu lado. E isso também é bênção, porque a bênção também seria para a vida de Jonathan. Porque o propósito era de Deus. E ele fala, eu vou estar do teu lado, eu vou estar te ajudando. Eu vou ser teu conselheiro, eu vou ser o teu amigo. E como é bom quando a gente se encaixa cada um naquilo que Deus tem. E a gente vai tocar para chegar no propósito daquilo que Deus tem para cada um de nós. E Jonatas, ele entende isso. Ele compreende. Porque tem situações que a gente ora, a gente até pede. Eu conheço uma pastora em comum que ela falava que ela, por muitos anos, ela orou que ela queria o dom da profecia. Ela é uma bênção. É pastora da Filadélfia. De vez em quando eu vou lá, eu prego uma bênção à pastora Beth. E eu lembro que uma vez ela falando que pedia muito a Deus que ela queria ter o dom da profecia. E queria, porque queria. E um momento Deus falou para ela, esse dom eu não te dou. Porque você não vai suportar esse dom. E aí ela entendeu, ela falou, eu nunca mais orei. É uma bênção na palavra, uma mulher de Deus. E o Senhor falou, você não vai suportar esse dom, então eu não vou te dar. Olha que cuidado que Deus tem com cada um de nós, irmãos. Deus sabe tudo aquilo que a gente pode suportar, por isso que Ele diz que Ele não nos dá nada que nós não possamos suportar. Tem alguns ministérios que Deus não vai dar pra gente, porque sabe que a gente não vai suportar. E pra que a gente vai querer ficar batendo? Ah, eu quero, criança mimada. E aí a gente recebe, às vezes, e nem conclui o ministério nem o propósito de Deus, porque a gente não suporta. Porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa natureza, nós fomos formados por Ele. Então Ele sabe aquilo que eu posso suportar e aquilo que cada um de nós podemos suportar. O que Ele sabe que eu não posso suportar, eu não quero. Se eu não vou suportar, eu não vou querer. Para que eu vou querer uma coisa que eu não vou suportar, que eu não vou concluir, que eu não vou fazer do jeito que tem que ser feito? E aí a gente vê Jonathan se encaixando que o propósito do reino depois do seu pai não seria transferido para ele, seria para Davi. Irmãos, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor está falando de lealdade. Quem são os seus amigos leais? Os seus amigos leais, eles não vão massagear o teu ego. Os seus amigos leais vai chegar um momento que vai falar, para que tá feio. Vai por outro caminho, você quer a minha ajuda? Eu vou. E vai falar, porque a gente tem que falar mesmo. Não é, porque eu tenho que falar que eu sou o dono da verdade. Eu sempre digo, irmãos, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala com as pessoas, porque ninguém está aqui como dono da verdade. Nós não estamos aqui para estar ferindo ninguém, magoando ninguém. O problema é que tem pessoas que querem essa verdade, porque muita verdade a gente escuta que é falta de educação. Porque tem gente que acha que tem a verdade absoluta. O amigo leal, o amigo que ele ama, ele não vai ficar te expondo, ele vai te chamar. No momento que você tiver uma oportunidade, ele vai falar contigo. Porque o amigo leal, ele não vai querer te expor. Ele não vai querer te envergonhar. Mas ele vai falar, você está errado. Você está indo por esse caminho, você está errado. Porque um amigo, larga a tua família, larga a tua mulher, trai a tua mulher. Isso é amigo? E muitas das vezes, tem pessoas que vêm querendo nos orientar, que você olha, não tem bênção em nenhuma área. E como é que a gente vai ouvir uma pessoa dessa? Mas tem gente que ouve. Porque a primeira coisa, irmãos, é que você tem que ver é a conduta da pessoa. Aí você pode estar
vivendo uma situação difícil, mas você tem a tua família, você tem o teu casamento, você tem o teu lar. Aí vem uma pessoa que não tem nada disso, uma pessoa fracassada, que já perdeu, já viveu vários relacionamentos, vários casamentos. Vai te orientar em quê? Mas tem um bocado de gente assim, orientando, dando o que não tem, falando o que não vive. E aí a gente fica recebendo essas coisas. E se a gente não tiver um discernimento, uma maturidade, a gente vai obedecer nessas regras. Para a gente ser um deles também. Ficar na mesma condição que eles já estão. Então, a gente precisa, muitas das vezes, a gente até ouve. Mas aí a gente tem que ter uma sabedoria de Deus para falar assim, o que ele tem? O que ele tem para ele estar me orientando por esse caminho? Que tipo de bênção, que tipo de conduta, que tipo de atitude? Agora, se são pessoas sérias, se são famílias sérias, se são homens e mulheres sérios, escuta, porque te preocupa, porque tem carinho por você e não quer que você se destrua. Tem pessoas, às vezes, que vêm com uma orientação porque já viveu e agora está vivendo uma escassez, que não tem mais volta e que esse amigo vai falar, cara, eu já fui por esse caminho, eu me arrebentei, olha o que eu estou vivendo hoje. Só que aí o meu tempo já passou. E é isso que a gente precisa ouvir. O Senhor está falando nessa manhã de lealdade. A primeira lealdade que a gente tem que ter é com Cristo. Sermos leais a Ele. Obedecermos essa palavra. Confiarmos naquilo que Ele está falando. Dependermos desse Senhor. Fazermos a vontade dEle. Renovar a aliança, porque o ano está terminando. Estamos no último mês. E graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. É renovar uma aliança para entrarmos em 2025 com força, com coragem, com ousadia, com gás, para permanecer nessa presença, obedecendo, glorificando, passando por luta, passando por adversidade, passando por perseguições, mas dando glórias a Ele. Reconhecendo o poderio dEle sobre as nossas vidas, porque ainda com tudo aquilo que a gente passou, que foi contrário e negativo, estamos de pé. Quantos pereceram? Quantos desceram à sepultura sem glorificar o nome desse Senhor? Mas graças a Deus o Senhor nos guardou, então nós precisamos renovar a nossa aliança de lealdade a esse Senhor. Para onde nós iremos se só Ele tem palavra de vida eterna? Para onde você vai? Para que lugar você vai? A Bíblia diz que tanto na altura quanto na profundidade Ele se encontra. Não adianta se esconder. Jonas tentou se esconder lá dentro do calabouço, lá daquele navio, e Deus viu ele ali naquele lugar. Em nome de Jesus. Seja leal com aqueles que são leais contigo. Seja fiéis a essas pessoas. Ame a essas pessoas. Tenha zelo por essas pessoas. Alegre o coração dessas pessoas, mostrando também preocupação. Aprenda a elogiar também, já que você gosta de ouvir elogios. Aprenda a presentear se você gosta de receber presente. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor está nos encorajando nessa manhã espiritualmente. Ele está falando, não temas. O inimigo da nossa alma não vai nos alcançar, não. Assim diz o Senhor nessa manhã. O Senhor não vai permitir que Ele nos alcance ou que Ele nos toque. É o que o Senhor está falando nessa manhã. O Senhor está falando de lealdade. A sua lealdade, primeiramente, tem que ser com esse Senhor. Porque, como a Bíblia diz, sem Ele nada podemos fazer. Seja leal a esse Senhor. Seja leal aos seus amigos, aquelas pessoas que o Senhor colocou do teu lado. Porque é isso que o Senhor está falando, de lealdade. Aleluia, nós vamos nos assentar à mesa. É a última do mês. Mas janeiro tem mais. Renove a tua aliança. Renove a tua aliança com esse Senhor. Senhor, o ano está findando. Nós vamos estar virando daqui uns dias. Eu quero renovar a minha aliança.
Da mesma maneira que eu consegui vencer todos os obstáculos, todas as adversidades, eu quero que o Senhor seja comigo também em 2005. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Eu quero permanecer na tua casa. Eu não quero abrir mão da tua presença, da presença do teu Santo Espírito. Renove a tua aliança nessa manhã com esse Senhor, para que você permaneça, para que você continue aprendendo, continue crescendo em graça, continue amadurecendo, para que você continue subindo degraus espirituais. Porque aqui a gente vê Jonathan sendo levado ali naquele bosque para encorajar Davi a não desistir, falando assim: ó, uma hora isso tudo vai passar. Essa luta aí que você está vivendo, essa espera, essa escassez, ou esse deserto, uma hora cessa para se cumprir a promessa que Deus te fez. Vai cessar tudo isso. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai parar. Algumas lutas cessarão, mas virão outras também. Mas eu acho que o mais lindo que há outras que virão, nós já vamos ter um grau de maturidade espiritual para entender que a gente já vivemos outras lutas, que a gente já passamos por algumas adversidades e que o Deus poderoso, soberano, vai continuar conosco. Então, para a gente não é novidade termos lutas, não, termos adversidades, não. Não pode ser novidade com o tempo que você tem de caminhada. Não pode ser novidade para você, muitas das vezes, quando o adversário se apresenta. Quando você sabe que tem alguém implacável tentando te destruir, como Davi sabia. Porque a todo lugar que Davi ia, que estava escondido, que Deus o estava aguardando, vinham os mensageiros: ó, Saul está vindo de encontro. Irmãos, ele tinha livrado a cidade de Keila. E ele orou, o Senhor falou: ó, sai daí, porque essa cidade vai te entregar. Mas por medo, por insegurança. Saul tinha um exército forte, irmãos. Como é que Keila não ia conseguir se livrar dos filisteus, ainda mais do exército de Saul? Mas aí a oração, a direção que Deus dava para Davi. Seja um homem ou uma mulher de oração, irmãos. Aprenda a falar com esse Santo Espírito, porque hoje a nossa conversa é com o Espírito Santo de Deus. Aprenda a se relacionar com Ele, seja sensível a essa voz. Faça aquilo que Ele está mandando você fazer, esquece um pouco de você. Não é mais sobre nós, irmãos. Não é mais sobre nós, é sobre Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Vem, presbítero. Vem, diaconisa Joelma. Aleluia.